Boa tarde. Nessa apresentação, iremos falar sobre a matriz de insumo-produto, definição e importância na tomada de decisão. As autoras que compõem esse trabalho é a Daniela, Isabela, sou eu e a Rayane. Nós fazemos parte do grupo de estudos de contabilidade da Faculdade de Ciências e Engenharia, Unesp, Campus de Tupã. Nosso professor orientador é o professor Dr. Ricardo. Nesta apresentação, nosso roteiro será abordar como foi feito, conhecer um pouco mais sobre a matriz de insumo-produto, o conceito dela, contexto atual, como utilizar, a importância da MIP para os gestores e algumas reflexões. Como foi feito? O estudo. A matriz de insumo-produto foi um tema discutido e estudado no nosso grupo de estudos de contabilidade, na qual fazemos parte, e utilizamos artigos científicos eletrônicos para que a gente pudesse compreender a temática. Bom, essa apresentação ela tem a finalidade de apresentar a definição da MIP, a utilização e a importância dela. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a matriz insumo-produto, a MIP, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais dela. Em si, a matriz insumo-produto, a MIP, ela é um sistema de dados e informações que são representados em uma matriz e no qual eles apresentam as relações entre os setores que uma economia possui. Então, assim, eles acabam registrando fluxos de bens e serviços. Eles também demonstram relações intersetoriais que funcionam dentro de um sistema econômico de um país, de um estado, de uma cidade. Então, nesse caso, ela é bem flexível. Bom, essa teoria ela foi elaborada por um economista russo chamado Wallace Leontief. A gente tem uma foto dele aí para vocês saberem quem ele é. Ele nasceu em 1905 e ele ganhou um Nobel de Economia em 1973. Bom, o que o Leontief ele conseguiu fazer, praticamente, foi a construção de uma fotografia econômica da própria economia. No caso, nessa fotografia, ele mostrou como os setores estão relacionados entre si. Basicamente, o que eu falei sobre a definição da MIP. E essa criação ela acabou resultando em um direcionamento genuíno e claro sobre a maneira que a economia funciona. Bom, aqui então a gente tem uma ilustração da MIP, né, da matriz insumo-produto. A gente tem um exemplo aqui no quadro de uma tabela de insumo-produto para uma economia de dois setores. Isso, no caso, numa visão de um país, uma MIP de um país, tá? Bom, então vamos dar mais uma aprofundada no caso, vamos falar de conceitos da MIP. Bom, para recapitular, a matriz insumo-produto, então, ela apresenta as relações entre os setores da economia ao registrar os fluxos de bens e serviços, como eu já havia falado, e ele também acaba demonstrando as relações intersetoriais, tá? Bom, atualmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele é responsável pelo desenvolvimento das MIPs brasileiras, no caso que englobam o país inteiro, nacionalmente, nosso Brasil, e ele acaba sendo realizado de 5 em 5 anos. O mais recente que a gente tem é o de 2015, tá? Bom, os seus resultados, então, de uma MIP, de uma visão do país, uma visão nacional, eles proporcionam uma visão detalhada da estrutura produtiva brasileira. Então, eles permitem avaliar o grau de interligação setorial da economia e também os impactos assim das variações na demanda final dos produtos, mediante a identificação dos diversos fluxos de produção de bens e serviços, como também eu já havia destacado. Por que então se chama matriz? Né? De onde vem isso? Por quê? É pelo fato de que o sistema produtivo ele é tão complexo, né, que a melhor maneira para visualizar ele seria através de uma matriz, né, de matrizes. Então, a partir disso, a gente tem o nome, então, matriz insumo-produto. E, por fim, a gente tem a relevância, e a relevância, no caso, seria que a MIP, ela permite que a gente identifique a interdependência das atividades produtivas dentro de uma economia de um país, de uma cidade, de um estado, enfim. Bom, então agora vamos falar do contexto no Brasil, da MIP, né? Bom,
As matrizes de insumo-produto regionais existentes, né, elas foram elaboradas a partir de métodos característicos de seus respectivos institutos estaduais. Então, a partir disso, uma abordagem, então, que proponha uma comparação entre elas não vai ser possível. E, assim, muito menos uma análise realizada, uma comparação realizada com as MIPs do IBGE, que são as MIPs em relação à visão nacional, né? Já que, assim, elas possuem metodologias únicas, como eu falei, né? E, no caso, acabam demonstrando uma desconfiança em relação à qualidade dos dados oficiais e também eles acabam sendo difícil para o uso, assim, de criação de políticas públicas, enfim, para onde que for utilizado, no caso, a MIP. Bom, então, por isso que a gente precisa de a gente tem uma importância, assim, numa padronização das MIPs regionais, né? Já que, né, esse seria o melhor a fazer, pois um melhor, assim, entendimento da estrutura de produção em um nível regional seria um elemento-chave para a realização, como eu falei, de políticas públicas mais afinco, de maneira mais acurada. Bom, a partir disso, então, o IPEA ele desenvolveu um projeto, isso em 2012, e esse projeto ele objetivava a elaboração de uma metodologia única, que seriam compatíveis com o procedimento adotado pelo IBGE na construção das MIPs nacionais. E a partir disso, então, a gente só tem a ver que a criação do IPEA, ela vai trazer muitos benefícios, né? Porque com a existência de MIPs regionais elaboradas com base em uma mesma metodologia e compatíveis com a MIP nacional, vai permitir que cada unidade federal do nosso país, cada região, vai permitir que eles identifiquem, né, encadeamentos de uma determinada atividade produtiva sobre os demais setores da sua economia, né, ou da economia no geral. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre a utilização da matriz insumo-produto. Então, a organização da MIP, ela auxilia como base a todos os cálculos envolvendo a contabilidade social aqui no Brasil. E por causa disso, a matriz ela se torna útil em diversas esferas, né, como para análise de efeitos que multiplicam a renda e emprego. Um dos efeitos que refletem economicamente, como alteração de preço, salário, tarifa, taxas de câmbio e entre outros. E também contribui para estudos de economias regionais e urbanas. E é importante na realização de projeções ou simulações econômicas no mercado. Aqui no país, a MIP ela é de responsabilidade do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este órgão, ele utiliza para o cálculo as tabelas de recurso e uso, as TRUs. Além disso, as tabelas de insumo-produto, juntamente com outras informações, é possível constituir as matrizes de contabilidade social, porque somente as matrizes de insumo-produtos não são capazes de formar e contribuir para a MCS. Sendo assim, as estruturas da MIP e da MCS, elas se assemelham. As informações contidas na MIP, elas são utilizadas como landscape, ou seja, como panoramas para a economia do país e, de uma certa forma, para a análise de insumo-produto, que filtra todos os efeitos dos multiplicadores, fazendo assim com que se tenha, né, um efeito induzido. A importância da MIP para os gestores, né? Então, atualmente, os gestores eles enfrentam diversos desafios no âmbito econômico, político e social. E para que os administradores eles tenham sucesso e se mantenham em seus negócios, é necessário que eles utilizem ferramentas adequadas, como, por exemplo, a MIP através do uso dos seus indicadores, que proporciona que os gestores eles tomam decisões mais assertivas, permite que eles tenham uma antecipação desses fatos, que eles superem desafios que acontecem em seus negócios, que eles tenham maior gestão e planejamento das atividades. Além disso, a MIP também permite mostrar o desempenho das atividades realizadas, entre outras vantagens. A MIP ela também pode ser usada em propriedades rurais, pois, como vimos, ela é uma ferramenta muito forte em relação à gestão e planejamento das atividades. Além disso, permite que o administrador rural
tome decisão de qual atividade apresenta a melhor relação insumo e produção. Também possibilita que os produtores identifiquem possíveis pontos de gargalo quando houver um aumento na demanda de um determinado setor. Também, a MIP determina quanto setor é demandado por outros setores, entre outras vantagens. Bom, em vista disso, o grupo ele teve algumas reflexões sobre a MIP. Né? Então, dentro dos aspectos que foram apresentados até agora, em relação à MIP, é possível reconhecer o seu conceito e definição, e também a sua importância para os gestores, de acordo com os benefícios que a MIP favorece. E também as MIPs, elas são significativas e atuam de maneira indispensável em questões que abordam setores da economia e possíveis resultados gerados pela mesma. Então, também é válido dizer que a MIP, mesmo com toda a sua importância, infelizmente, não é tão reconhecida e divulgada. Atualmente, a MIP ela tem uma metodologia diferente, como já foi abordado, e o que dificulta na busca de informações, já que a mesma não possui um método padronizado, e que independe do estado e setor de atuação. Então, todavia, isso pode mudar com a proposta do IPEA, que reforça a significação da MIP. Bom, dentro de tudo isso, por fim, a gente pode dizer que a MIP ela traz uma grande contribuição para a sociedade, principalmente para os gestores e produtores, e a sua importância por trazer informações sobre a MIP a esses gestores. Bom, dado que o intuito original desta pesquisa era a abordagem sobre o tema da MIP e também trazer a sua importância para contribuir futuramente com outras pesquisas, já que a gente analisou e percebeu que não existem tantas pesquisas que trazem informações válidas, né, e variadas sobre o assunto que foi tratado aqui. Então, por isso, se espera-se que este artigo estimule mais informações sobre a MIP, insumo-produto, a matriz insumo-produto, que é tão relevante para o meio econômico e financeiro. Aqui estão as autoras e os seus respectivos contatos. E o nosso muito obrigada pela atenção.